Você já teve um sonho tão grande que no fundo sabia que isso ia custar caro? Eu não falo financeiramente, eu tô falando de um custo real, relacionamentos, pessoas, escolhas que você fez e fingiu que não pesaram pra você. Se a resposta for sim, então esse vídeo é sobre você tanto quanto é sobre o Griffith. Então antes de qualquer julgamento, eu preciso que você enxergue o Griffith do jeito certo. Ele não era um vilão mascarado de herói. Era um cara que nasceu sem nada, sem família, sem título, sem dinheiro e decidiu ainda criança que ele ia conquistar um reino e ia ser o rei. E sabe o que é mais impressionante nisso? Ele foi atrás daquilo que ele queria. O Griffith ele construiu os falcões ali do zero, o bando dos falcões. Aí ele inspira pessoas que não tinham motivo nenhum pra acreditar em alguma coisa pra entrar em batalhas que elas não tinham nem chance de ganhar e saíram vencedoras, sabe? Então ele chegou perto da nobreza sendo um homem do povo numa época em que isso era praticamente impossível. E não é só vilania nesse personagem. É uma força de vontade numa forma que a maioria das pessoas nunca vai nem conhecer de perto. E aí você vai falar, pô, tá babando ovo do Griffith aí, não sei o quê. E não, mano, eu só quero trazer uma perspectiva realmente diferente. Então já vou começar a falar onde a coisa começa a ficar problemática. O Griffith, ele amava mais o sonho dele do que qualquer outra pessoa no caminho dele. Do que qualquer coisa, assim, né? E no começo isso parecia até admirável. Ele tinha foco, determinação, propósito muito claro daquilo que ele queria. Só que com o tempo você vai percebendo que as pessoas ao redor dele eram tratadas não como amigos de fato, como parecia no começo, mas como peças. Bem cuidadas, respeitadas até, só que elas não passavam de peças. Então o Guts ele foi a única exceção, o único que o Griffith enxergou como igual. E não foi por acaso, foi exatamente isso que desestruturou tudo, né? Porque quando o Guts vai embora, o Griffith ele não perde um amigo, ele perde a única coisa que provava que ele era humano ainda. Aí ele tomou uma decisão horrível, a pior possível, né? Mas aqui eu preciso pausar e te perguntar uma coisa antes de continuar. Você já perdeu algo ou alguém que te fazia se sentir real? Depois disso virou uma versão mais fria de si mesmo, depois de você perder essa coisa ou essa pessoa? Eu não tô dizendo que o que ele fez tem justificativa, não tem. Eu tô dizendo que o caminho que levou até lá é mais familiar do que a gente gosta de admitir. A gente só vê ele como um monstro, desenfreadamente. E realmente, né? A última atitude dele que marcou, assim, esse personagem é monstruosa e injustificável. Mas enfim, a gente precisa ver que o Griffith, ele não é um representante da maldade pura. Ele é o que acontece quando uma pessoa decide que o sonho é maior que tudo e todo mundo ao redor. E olha ao redor de si mesmo, sabe? Quantas pessoas você conhece que vivem assim, que colocam a meta, o projeto, a ambição acima de qualquer coisa e chamam isso de foco realmente? O mundo aplaude esse comportamento, chama de disciplina, de visão, de sucesso. Basicamente, nos termos de hoje, o Griffith teria sido capa de revista, né? Se ele parasse antes do eclipse. Ele seria o exemplo que todo coach usa ali no Instagram, o cara que saiu do nada e chegou lá, a favela venceu. Só que o problema não é o sonho grande, o problema é quando você para de enxergar as pessoas como pessoas e começa a enxergar como variáveis na sua equação para chegar no final do seu plano. Então, será que o Griffith estava tão errado assim? Na minha opinião, sim, porque o que ele fez não tem defesa. Só que um questionamento que eu deixo, uma pergunta mais honesta ainda, que não é sobre ele, é sobre o quanto da mentalidade dele você já teve ou tem e simplesmente não percebeu porque você nunca foi longe o suficiente para ver o estrago que aquilo faria em você ou nas pessoas ao seu redor. Você já usou alguém e chamou de parceria? Você já ignorou um sinal claro de que uma pessoa precisava de você, mas você estava ocupado demais com seus planos? Você já tratou um relacionamento como um investimento? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas, você não é um monstro, mas você tem um pouco do Griffith dentro de você. E reconhecer isso, de verdade, sem se defender, é o primeiro passo para não terminar a história do mesmo jeito que ele. Não tô falando que você vai fazer aquela coisa absurda que ele fez, que eu não posso falar o termo aqui, mas que você não se torne uma pessoa que usa as outras pro fim do seu objetivo. Então, vamos dizer que o Berserk não é sobre um guerreiro de espada enorme lutando contra demônios, né? É sobre o que acontece com o ser humano quando o sonho consome tudo que havia de vivo nele. E aí, falando mais especificamente do Griffith, né? Porque eu considero que ele perdeu. E não foi não no campo de batalha, sabe? Ele perdeu muito antes disso. Quando deixou de conseguir enxergar o Guts como alguém e não como algo. Então não repito o mesmo erro que ele. Fechou? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tamo junto.